o Gênesis da igreja, o início. O termo fala de origem, princípio. Diz que é o começo da igreja que produz saudades do céu. Eu diria com toda ousadia que todas as vezes que Deus olha para nós, o seu coração, em termo melancólico, é tocado de saudades, como se Ele desejássemos que sejamos a igreja primitiva. Todas as vezes que Deus olha para nós, Ele deseja que sejamos como os cristãos primitivos. E essa igreja do capítulo 2 do livro de Atos é uma igreja que deixa saudades do céu. Este é o único livro do Novo Testamento que simboliza historicamente, onde contém relatos históricos durante o início da igreja, durante os seus 36 anos. Lucas, evangelista, ele é o evangelista que mais enfatiza a obra do Espírito Santo na igreja e na vida de Jesus. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, guiou no deserto, revestiu de poder para salvar, libertar e curar, agora está vindo, está descendo sobre os discípulos na igreja de Atos dos Apóstolos. E aqui de início nós temos pelo menos, preste atenção aqui, nós temos a tríplice responsabilidade do Espírito Santo. Primeiro, a primeira responsabilidade do Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 2, é traduzir Deus para a igreja. O Espírito Santo, ele traduz tudo para os homens entenderem a voz de Deus. Segundo, o Espírito Santo está traduzindo a igreja para o mundo. A igreja prega e o mundo, nós conseguimos entender o que a palavra de Deus relata para os nossos corações. Terceiro, ele traduz a igreja para Deus. Quando não temos ou não sabemos orar, quando não temos força para orar, o Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós. Mas o Espírito Santo atende, ele ajusta a nossa oração a Deus. Essa igreja, como eu já disse, que deixa saudade do céu. O capítulo 2 é o capítulo que se desdobra a história da igreja. No capítulo 1, eles estão aguardando a vinda do Espírito Santo. No capítulo 2, o Espírito Santo desce. No capítulo 1, eles são equipados. No capítulo 2, eles são habilitados. No capítulo 1, Cristo sobe, ascende aos céus. No capítulo 2, o Espírito Santo desce. Você está aqui? Você pode glorificar a Deus por isso. A descida do Espírito Santo, Cristo subiu e o Espírito Santo desceu. Cristo ascendeu os céus e enviou o Espírito Santo para habitar para sempre na igreja. Eu poderia ter e investir o meu tempo aqui em ampliar o nosso significado e conhecimento sobre a festa de Pentecostes, mas o tempo é corrido. Eu quero meditar aqui sobre o derramamento do Espírito Santo. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pelo menos 120 homens reunidos no cenáculo para receber o Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial, não foi algo produzido, ensaiado ou fabricado, foi algo verdadeiramente do céu. É aquilo que podemos dizer incontestável, foi soberano, ninguém pode produzi-lo. Foi eficaz, ninguém pode parar os efeitos do Espírito Santo. Ele veio para ficar para sempre com a igreja. A manifestação da glória de Deus é completamente fora dos alcances dos homens, que esses seres humanos, eles utilizam termos simbológicos para traduzir e metáforas para descrever o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Já a gente esquenta. Esses detalhes do nascimento da igreja é interessante, porque Lucas, como sendo médico, ele registra com precisão o nascimento da igreja, revelando detalhes, é aquilo que podemos dizer pediátricos, cruciais, assim como podemos identificar o DNA através de um fio de cabelo, através de uma saliva, através de um sopro. O Espírito Santo está imprimindo o DNA de Cristo no derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Todas as vezes que o Espírito Santo está descendo, enchendo os discípulos, ele está imprimindo o DNA de Cristo em nós.
E todas as vezes que alguém cheio do Espírito Santo se levanta para anunciar a obra e o reino de Deus, alguém olha para ele e diz: mas não é Carlos, mas não é Pedro, mas não é Lucas, mas não é Paulo. É aquilo que podemos dizer, é a semelhança de Jesus. Quando o Espírito Santo enche os nossos corações, não somos mais nós que dirigimos os nossos passos, não somos mais nós que dirigimos as nossas palavras. O Espírito Santo nos enche de uma forma tão completamente grande e totalmente fora do nosso alcance, que quando Ele nos enche, as pessoas que olham para nós não mais nos vê, mas vê Cristo em nós, vê o Espírito em nós, vê a obra de Deus em nós, vê aquilo que Ele está preparando para nos equipar para a obra dEle. Mas essa habilidade de Lucas não só fica limitada ao DNA, fica também na saúde recém-nascida da criança. Enfermeiros e médicos, eles conseguem discernir quando a criança está perfeitamente saudável ou doente. Aqui em Atos 2 é necessário falarmos isso. É o nascimento da igreja. É como se o olhar de Lucas transcendesse a nossa ótica e ele enxergasse uma criança nascendo. Quando ele enxerga essa criança, ele diz que o DNA dela é semelhante ao de Cristo. Quando se olha para a criança, se vê Cristo. Mas ele diz que essa criança nasceu perfeitamente saudável. A temperatura do corpo da criança quando nasce, ela deve ser 36,5. Para essa saúde ser evidentemente saudável, a temperatura muito baixa é a hipotermia, que impede o sangue de circular no meio do corpo. O frio paralisa, mas a temperatura alta também gera febre na criança. O que Lucas está relatando para nós aqui é que quando o Espírito Santo está descendo, a igreja recebe o Espírito Santo de uma forma que ela não nasce doente, ela não nasce fria. A igreja está totalmente equilibrada na sua saúde. Ela nasceu no calor, na temperatura certa do Espírito Santo. A igreja de Deus, na cidade de Caçu, está no mesmo nível dessa criança saudável. Nasceu na temperatura certa, nem no frio e nem quente demais para nos acharmos que somos muita coisa. Na verdade, quando o Espírito Santo desce, olhamos para nós mesmos e dizemos: não somos nós, não somos nós, é o Espírito Santo através de nós, em nós, morando e gerando esse calor equivalente ao céu, porque nascemos na temperatura certa do calor do Espírito Santo. E aqui eu quero meditar pelo menos 6 fatos gloriosos. Quantos fatos? Quantos fatos? Vamos correndo. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo é marcado pela imprevisibilidade. De repente veio do céu. A frase de repente fala de imprevisibilidade. Nada do que está acontecendo aqui em Atos 2 foi ensaiado. O Pentecoste bíblico não foi ensaiado. Na verdade, a palavra grega que é arco, que é um advérbio traduzido por repentinamente. O Pentecoste de hoje, que é aquilo que podemos dizer, meus irmãos, com todo carinho, é totalmente diferente do capítulo 2 do livro de Atos. Porque por demais é previsível. Quando chegamos no culto, já sabemos quem vai cantar, já sabemos quem vai pregar, já sabemos o que vai acontecer. Em alguns locais aí estão usando até métodos estranhos: sabonete ungido, corrente de Davi, oh meu Deus do céu. Mas no derramamento do Espírito Santo nada é previsível. Ele faz e opera de uma maneira de repente, imprevisível, que o homem não compreende. Porque o Espírito Santo não é limitado às obras dos homens, mas ele é soberano da forma que ele quer operar. Segundo, o derramamento do Espírito Santo é marcado pela verticalidade. Veio do céu. O Pentecostes ocorreu de baixo, de cima para baixo, do céu para a terra, de Deus até os homens. E talvez essa seja a principal diferença de hoje em dia, quando os louvores e palavra para agradar o nosso coração, agradar o nosso ego, nos mostrar que somos alguma coisa, mas na verdade, quando o Espírito Santo desce, é do céu para a terra, de Deus até os homens, nos mostrando que não podemos arquitetar essa presença. Ninguém domina, ele desce do céu para a terra. Terceiro, o derramamento do Espírito Santo
Santo veio como um som, e veio do céu um som. O que está acontecendo aqui, querido, não é um barulho de briga, mas é um som do céu. O derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento audível, verificável, público, reverberando a sua influência na sociedade. Na verdade, a palavra som aqui, que é traduzida do grego, é a mesma que eco. Quando o Espírito Santo desce, é um eco do céu para a terra, jorrando em nossos corações, nos mostrando que a palavra dele já é um eco ecoado do céu para encher e transbordar os nossos corações. Quarto, e aqui eu quero me deter mais, o derramamento do Espírito Santo veio como um vento. Vento aqui é simbologia, é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo em forma de vento veio para mostrar a sua soberania, a sua liberdade. O vento trata-se do ar em movimento. A palavra hebraica para Espírito Santo é a mesma que ruach, que significa vento. O Espírito Santo de Deus, ele é um Deus em movimento, veemente e impetuoso. Querido, ouça isso: as maiores manifestações de Deus na Bíblia, ele estava no trono. As maiores visões do Filho glorificado, ele estava no trono. Mas todas as vezes que o Espírito Santo é visto na Bíblia, ele é visto como movimento, movimentando-se. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava. Ele é um Deus de movimento, mas não é um movimento humano, é um movimento do céu. Assim como o vento é livre, ele sopra da forma que ele quer, do jeito que ele quer. O Espírito Santo também é livre, ele sopra aonde o homem jamais sopraria. O Espírito Santo é como o vento, ele é soberano. Ele sopra irresistivelmente. O Espírito Santo, ele sopra no templo, na rua, no hospital, no campo, na cidade, no quarto, nas escolas. Ele sopra aonde ele quer. Tem alguém aqui comigo? Joga a sua mão no terceiro andar, porque o trono de Deus, a palavra de Deus, não é parada, ela se movimenta. O Espírito Santo se movimenta, e esta noite ele rasga os céus para movimentar esta igreja com o poder do Espírito Santo. O vento, ele é invisível, no entanto ele é real. Os seus efeitos, ele podem ser vistos e notados. O vento, ele não é visto, mas ele é sentido. Assim é o Espírito Santo. Ele não pode ser visto, mas ele, esta noite, ele pode ser sentido. O vento é livre. Ninguém pode proibir o Espírito Santo de soprar. Ele sopra aonde ele quer. Ele é livre. Ele sopra onde ele quer. E frequentemente ele sopra aonde a gente não quer. Como o vento, ele não pode ser visto, mas ele pode ser ouvido. O Espírito Santo tem voz, não é uma mera força ativa. Ele é uma pessoa como o Pai e o Filho. O Espírito Santo fala em um período onde não se podia fazer previsões meteorológicas. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 8, que o vento é livre e sopra onde quer, e não sabe de onde vem e nem para onde vai. Querido, o Espírito Santo é imprevisível. Ele levanta quem ninguém jamais levantaria. Ele investe em quem ninguém jamais investiria. Talvez o teu pai, a tua mãe, o teu pastor, o teu líder, os teus familiares, os teus parentes não investam em você, mas esta noite, o Espírito Santo investe em quem ninguém jamais investiria. Ele levanta quem ninguém jamais levantaria. Cadê você que foi levantado, investido pelo Espírito Santo? Cadê você que foi visitado pela graça de Deus? No Antigo Testamento havia uma certa ironia para dizer que a unção devia ser ensinada, a escola de profetas. O que eu acho incrível e interessante: ninguém que Deus levantou veio da escola de profetas.
verdade, dos lugares mais improváveis. E quem diria que o nosso Salvador viria de Nazaré? Ele te vê, Ele te ouve, e Ele levanta quem ninguém jamais levantaria. Quinto, o derramamento do Espírito veio em línguas como de fogo. O verdadeiro avivamento produz fogo e não fumaça. É aquilo que nós podemos dizer com todo carinho. Hoje em dia há mais fumaça do que fogo. É muita fumaça, e fumaça produz uma sensação de crescimento, de volume, mas pode ficar tranquilo, é apenas enchimento. Fumaça não pode, oh meu Deus, encher ninguém, e pode ser vista de longe. O fogo é símbolo do Espírito Santo. Deus se manifestava a Moisés através de uma sarça que se consumia, pegando fogo. Salomão, quando consagrou o templo ao Senhor, desceu fogo do céu. Como fogo, ele arde e queima, derretendo o nosso coração, queimando os nossos desejos, nos fazendo seus por inteiros, completamente adoradores. Deus é fogo, a sua palavra é fogo. Ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. Jesus batiza com fogo, cura com fogo, levanta com fogo. O Espírito Santo desceu em línguas repartidas como de fogo. O fogo ilumina, purifica, se alastra. Jesus, esta noite, quer queimar os nossos corações com o calor e a presença do Espírito Santo. Certa feita, perguntaram ao evangelista D.L. Moody como nós podíamos experimentar um verdadeiro avivamento na igreja. E ele respondeu: acenda uma fogueira no púlpito, porque quando os gravetos secos pegam fogo, até a lenha verde começa a arder. Deus vai queimar os nossos corações e vai nos fazer cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Com todo carinho. Somos críticos demais com quem levanta a mão, com quem grita, com quem fala em línguas, com quem cai para frente, cai para trás, cai do lado, querido. Não existe nenhuma regra. Na verdade, quando o Espírito Santo desce, ninguém consegue ficar de boca fechada. Mas o derramamento do Espírito Santo é para todos, não é apenas para uma classe. O batismo rompe com a barreira social. Ele batiza o rico, mas ele também batiza o pobre. Ele também rompe com a barreira etária. Ele batiza idosos, mas ele também batiza crianças. Ele batiza jovens, mas ele também batiza adolescentes. Rompe com a barreira sexual. Ele batiza homem, mas também batiza mulher. Oh meu Deus do céu. O derramamento do Espírito Santo traz uma experiência pessoal do enchimento com o Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu e pousou línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles. Os discípulos já eram salvos. Vamos dizer isso. Os discípulos, pode melhorar, vamos dizer isso. Os discípulos já eram salvos. Repita comigo: uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é o Espírito nos ter. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra é ter Ele presidente. Quando o Espírito Santo desce, o homem já não é mais o mesmo, a mulher já não é mais a mesma, o jovem já não é mais o mesmo, o adolescente já não é mais o mesmo, porque quando ele desce, ele começa a alastrar o seu fogo em nós e através de nós. A
experiência da plenitude do Espírito Santo é pessoal. O Espírito Santo desceu sobre cada um deles. Cada um deles. Esta noite o fogo do Espírito Santo se alastra, mas não fique dependendo do irmão. Tenha a sua experiência com ele. Sempre que alguém ficou cheio do Espírito Santo, relatado em Atos, ninguém conseguiu ficar de boca fechada. Sempre que os discípulos foram dominados pelo Espírito, quando somos dominados pelo Espírito Santo, as nossas palavras são dirigidas por Ele. Sabe de uma coisa, querido? Sabemos muito da terra e pouco do céu. Sabemos muito pelo trabalho social, pessoal que nós estudamos, as nossas faculdades, mas sabemos pouco do céu. Pouco do céu, pouco do céu. Na verdade, o Espírito Santo está nos fazendo a depender deles. Não se vê mais batismo, crianças chorando com o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Talvez seja técnica demais, fórmula demais. Quando somos cheios, não dizemos o que o Espírito Santo tem que fazer. Na verdade, é Ele que dirige o culto, é Ele que dirige a pregação, é Ele que dirige os louvores, é Ele que faz da forma que Ele quer. Eu quero orar por você. Com a permissão do pastor João, fique de pé em nome do nosso Senhor Jesus. Querido, eu quero investir esses poucos minutos em orar por você, principalmente por esses jovens, adolescentes. Eu convido vocês à minha frente com a autorização do nosso pastor. Eu ainda creio que o Espírito Santo se evidencia em nossos dias. Certa feita no Maranhão, o culto estava rolando e a criança estava correndo para lá e para cá, atrapalhando o culto. O pastor pediu para segurar aquela criança. Na verdade, o Espírito Santo, quando foi impedir aquela criança, desceu sobre ele e ela foi batizada com o Espírito Santo. Não existe técnica, não existe fórmula. Na verdade, Ele desce sobre quem Ele quer, da forma que quer. E tudo que acontece aqui, querido, foi que a igreja nasceu no calor do Espírito Santo. E isso é tudo do nosso movimento pentecostal. E pelo menos 3 perguntas e eu encerro. O que é possível para isso que acontece aqui dentro da igreja? Esta ideia aqui é a mesma coisa de colocar uma baleia cachalote que mede pelo menos 18 metros em um aquário de peixe beta. O que acontece? O aquário estoura. Nada para o movimento dentro da igreja produzido pelo Espírito. Quem vai deter o movimento pentecostal, tentar fazer isso, é o mesmo que colocar uma gaiola de sabiá em uma águia. Ela não vai aguentar os limites e vai quebrar aquela barreira e vai subir, subir, subir. O que vai impedir o movimento pentecostal? Tentar fazer isso é a mesma coisa de impedir o sol de raiar amanhã, ou parar uma manada de elefantes correndo. Nada para o movimento do Espírito Santo no meio da igreja. Se você chegou aqui esta noite desejando e ansiando ouvir a voz do Espírito Santo, há quanto tempo você não chora mais? Há quanto tempo você não fala mais em línguas? Há quanto tempo você não é tomado por uma compulsão de glória, fazendo você cair de joelhos e não ter força para continuar de pé? Comece a orar comigo por essas crianças. Vá orando. O mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos é o mesmo que está disponível para nós esta noite. Vá dando glória a Deus. Vá honrando o nome de Deus. Vá glorificando no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Se existe alguém aqui esta noite afastado do Evangelho, distante da igreja, que se afastou há muito tempo, não tem força mais para voltar para a igreja, se você chegou aqui esta noite, o Espírito Santo te chama. Ele te chama. Ele te chama. Vá orando por essas crianças, vá orando por esses adolescentes, vá orando para que o Espírito Santo possa trabalhar em seus desejos, corações, para Deus enviá-los como primeiro missionário da cidade de Caçu para o exterior. Vá orando para Deus levantar a primeira missionária, maior ganhador de almas do Brasil. Vá orando para Deus levantar, oh meu Deus. Vá orando para Deus transformar os lares deles. Quem sabe muitos deles aqui esta noite tem um lar totalmente destruído, mas é através deles que o Espírito Santo irá transformar a realidade deles. Calabadai, ei, o Ibicante Manahasé. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, pela autoridade que há na tua palavra, que o teu Espírito Santo, que já habita em nós, nos preencha, nos transporte, nos faça, Deus, derramar em tua presença, ser cheio do teu Espírito. Oh Deus, enche essas crianças, faz transportar do teu Espírito, cheio da tua graça, cheio da tua autoridade, cheio do teu poder, cheios da unção. Encha-os, 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 encha-os. Tem uma nuvem de glória aqui esta noite, e ela vai visitando desde o altar até a nave da igreja. Esta nuvem se estende, nos visitando. Seja visitado por essa nuvem de glória, visitado por esse poder, visitado por essa unção. Seja curado agora onde você está. Receba a graça de Deus, a autoridade do Espírito Santo. Receba poder, poder para curar, poder para libertar. Vá orando, vá orando. Ei, calabadai, me cante manahasé. Oi, me cante manahassô. Calabadai, me cante manahassô. Querido Deus, que estes jovens e adolescentes que estão aqui na frente, como oferta, Senhor, queimando do calor pelo teu Espírito Santo, sejam cheios, 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 cheios. Nós ainda cremos no batismo como o teu Espírito Santo, nós ainda cremos em línguas estranhas, nós ainda cremos na cura divina, nós ainda cremos no céu, ainda cremos no poder celestial. Querido Deus, desça agora com teu poder, agora,